Você já sentiu aquele pensamento insistente que invade sua mente, como se uma voz mais profunda tentasse chamar sua atenção? Essa experiência pode ir além de uma simples atração emocional. Pode ser um sinal do cosmos, falando através de sincronicidades que transcendem a lógica cotidiana. Segundo a psicologia analítica, esses indícios externos refletem processos internos que clamam por reconhecimento e transformação. Quando nossa consciência encontra ecos no mundo ao redor, somos convidados a olhar para dentro e compreender as mensagens que brotam do inconsciente coletivo. Esse diálogo sutil entre mente e universo pode revelar aspectos ocultos de nós mesmos, aspectos que, uma vez integrados, nos conduzem a um estado de maior plenitude e autoconhecimento. Sinta-se convidado a compartilhar sua própria experiência de sincronicidade. Deixe um comentário com a frase afirmativa: "Estou aberto à sabedoria do universo", e junte-se a essa troca profunda de insight. Quando pensamentos insistentes sobre alguém ocupam nossa mente sem descanso, estamos vivenciando um convite do inconsciente para explorar dinâmicas internas profundas. Na psicologia analítica, a projeção ocorre quando atribuímos sentimentos ou características nossas a outra pessoa, revelando aspectos inconscientes que pedem reconhecimento. Esse processo pode ser ativado pela figura masculina que habita nossos pensamentos, funcionando como um espelho que reflete carências, desejos ou conflitos não resolvidos. Ao percebermos essa projeção, somos capazes de iniciar um trabalho de autoobservação, reconhecendo o que nosso inconsciente tenta comunicar. O conceito de sombra complementa essa compreensão. Ele designa o conjunto de conteúdos rejeitados pela consciência, traços de personalidade, emoções e impulsos que consideramos inaceitáveis. Quando a sombra se manifesta por meio de obsessões ou sincronicidades, surge a oportunidade de integrar essas partes ocultas, promovendo maior equilíbrio psíquico. É nesse processo que a individuação se revela, a jornada de tornar consciente o que está reprimido, permitindo que a totalidade da psique se harmonize e conduza a um senso de completude. Outro princípio junguiano essencial é a integração dos aspectos femininos e masculinos internos, conhecidos como o anima e animus. A anima representa a dimensão feminina dentro do homem, enquanto o animus encarna a dimensão masculina na mulher. Através dessa dupla interação, nosso inconsciente projeta essas figuras em pessoas externas, alimentando vínculos profundos e, muitas vezes, inexplicáveis. Quando persistimos em pensamentos sobre ele, o universo pode estar sinalizando a necessidade de reconhecer e equilibrar nosso próprio animus ou anima, trazendo à tona qualidades que buscamos desenvolver ou que precisamos equilibrar. Ao compreender projeção, sombra, individuação e anima-animus, tornamo-nos mais aptos a decifrar as mensagens do cosmos e a trilhar um caminho de autoconhecimento. Esse olhar junguiano nos convida a ouvir atentamente as sincronicidades, respeitando a sabedoria interior que, muitas vezes, se expressa na forma de um pensamento que não nos deixa em paz. A obsessão por alguém que ocupa nossos pensamentos constantemente é, sob a ótica junguiana, muito mais do que uma fixação emocional ou uma carência afetiva. Ela pode representar uma projeção intensa de conteúdos inconscientes que, por não terem sido ainda integrados à consciência, se fixam em figuras externas. Carl Jung descreveu a projeção como um mecanismo natural da psique, em que partes de nós mesmos, especialmente aquelas não reconhecidas, são atribuídas a outras pessoas. Assim, aquilo que não conseguimos enxergar em nós mesmos, seja uma qualidade reprimida, um desejo oculto ou uma ferida emocional, se manifesta através de outra pessoa, tornando-se irresistivelmente presente e, muitas vezes, obsessivo. Quando alguém não sai da nossa cabeça, isso pode sinalizar que aspectos profundos de nossa alma estão clamando por reconhecimento. A pessoa pela qual estamos obcecados se torna um espelho simbólico, que reflete algo que falta, que foi perdido ou que está fragmentado em nossa psique. O problema surge quando confundimos esse reflexo com realidade concreta, acreditando que a outra pessoa é a única capaz de nos completar ou curar algo em nós.
Nessa armadilha psíquica, permanecemos presos a ciclos emocionais repetitivos, nutridos por fantasias, idealizações e expectativas irreais, impedindo o desenvolvimento da consciência. A projeção é particularmente poderosa quando envolve figuras que despertam forte atração ou emoção. Nessas situações, o inconsciente projeta sobre o outro conteúdos arquetípicos, como o herói, o salvador, o amante ideal, ou ainda a figura do animus, no caso das mulheres. Esses arquétipos carregam uma energia simbólica intensa, que pode gerar fascínio, magnetismo e até mesmo estados alterados de percepção emocional. O pensamento constante em torno dessa figura não é, portanto, mero capricho afetivo, mas um reflexo de que há algo dentro de nós buscando expressão, algo que foi renegado pela consciência e que encontra no outro uma tela sobre a qual pode se projetar. Reconhecer a obsessão como projeção é um passo crucial para quebrar o encantamento psíquico. Esse reconhecimento, no entanto, exige coragem, porque significa voltar o olhar para si mesmo e se perguntar: o que exatamente estou projetando nesta pessoa? Que parte minha ela representa? O que estou tentando encontrar nela que não encontrei ainda em mim? Tais perguntas nos conduzem ao início de um processo de individuação, onde a consciência começa a se expandir ao integrar partes antes rejeitadas ou não vistas. A dor da obsessão pode ser um catalisador valioso, desde que estejamos dispostos a escutar a sua mensagem simbólica. Em vez de lutar contra o pensamento repetitivo ou tentar eliminá-lo à força, podemos nos perguntar qual aprendizado ele nos oferece. Muitas vezes, a figura obsessiva surge em momentos de transição psíquica, em que velhas estruturas internas estão se dissolvendo e novas ainda não foram construídas. Nesse vazio, o inconsciente tenta nos conduzir de volta ao centro através de imagens e sentimentos fortes, e a obsessão é uma dessas manifestações. Ao compreendermos a obsessão como reflexo de projeções, ganhamos poder sobre ela. O outro deixa de ser visto como responsável pelo nosso estado emocional e passa a ser reconhecido como um símbolo que ativa conteúdos internos. Isso não quer dizer que a pessoa em questão não tenha importância, ou que os sentimentos sejam falsos, mas sim que sua presença está conectada a um movimento psíquico maior, que exige atenção e integração. O verdadeiro encontro, então, deixa de ser com o outro e passa a ser conosco. Esse processo não é fácil, mas é profundamente libertador. Quando retiramos as projeções e assumimos a responsabilidade por nosso mundo interior, a obsessão perde força e se transforma em insight. A imagem do outro começa a se dissolver como véu simbólico, revelando o que realmente estava por trás. Uma parte de nós mesmos que clamava por reconhecimento, amor e aceitação. O pensamento insistente dá lugar à reflexão consciente, e o impulso de buscar fora se converte no impulso de mergulhar dentro. É nesse momento que a obsessão se transmuta em despertar. Dentro da psicologia analítica de Jung, o conceito de animus representa a imagem arquetípica do masculino que habita o inconsciente da mulher. Ele não é apenas uma figura simbólica, mas um complexo vivo, com sua própria dinâmica, que influencia a maneira como uma mulher pensa, sente e se relaciona com o mundo externo, especialmente com os homens. Quando pensamentos constantes sobre um homem surgem de forma intensa e incontrolável, muitas vezes é o animus que está se manifestando. Essa figura pode projetar-se em um parceiro real ou imaginado, ativando vínculos profundos, que parecem inexplicáveis e carregados de sentido. O animus é construído a partir de muitas influências. O pai biológico, figuras masculinas importantes da infância, experiências afetivas e também o inconsciente coletivo, que carrega imagens milenares do masculino. O herói, o mestre, o guerreiro, o amante, o guia espiritual. Essas imagens se organizam de forma simbólica e, quando não estão integradas, acabam se projetando sobre homens reais, conferindo-lhes um poder desproporcional sobre a psique feminina. É por isso que, em certos casos, uma mulher pode se ver completamente absorvida por um homem, mesmo sem uma relação concreta estabelecida. O que está em jogo ali é muito mais do que uma ligação pessoal. É a ativação de um arquétipo.
O ânimos pode ser tanto criador quanto destruidor. Quando inconsciente, ele age como uma força autônoma que seduz, domina e impõe opiniões internas rígidas e idealizadas. Ele pode assumir a forma de vozes internas que ditam o que é certo, criticam decisões e impõem padrões inatingíveis de amor, sucesso ou relacionamento. Nesses momentos, uma mulher pode sentir que não é ela quem escolhe amar, mas que está sendo conduzida por uma força maior, inexplicável, que a empurra na direção de alguém que representa, simbolicamente, esse ânimos ativado. E quanto mais inconsciente estiver essa relação com o ânimos, mais difícil será distinguir entre o homem real e a imagem projetada. No entanto, quando a mulher começa a reconhecer que essa força está dentro dela e não fora, inicia-se um processo de reconexão com seu próprio centro. O ânimos, quando integrado, torna-se uma ponte para a criatividade, para a palavra autêntica, para o pensamento profundo e para a ação alinhada com a alma. Ele deixa de ser um tirano interno e passa a ser um aliado. Nesse estágio, a mulher já não sente que precisa desesperadamente de um homem para se sentir completa, pois descobre que as qualidades que tanto buscava no outro estão adormecidas dentro dela mesma. Essa transição, no entanto, não ocorre sem dor. Romper com a idealização e encarar a realidade interna exige uma honestidade radical. É preciso admitir que, muitas vezes, o que nos prende ao outro não é amor verdadeiro, mas uma imagem ancestral que ainda não foi trazida à luz da consciência. Quando isso acontece, o homem por quem se está obcecada pode começar a perder aquele brilho místico que antes parecia irresistível. Não porque ele tenha mudado, mas porque o véu da projeção começa a se desfazer, revelando não só a verdadeira face do outro, mas também o poder simbólico que foi atribuído a ele. Compreender o papel do ânimos nos vínculos inconscientes com figuras masculinas é libertador, pois permite que a mulher retire seu poder das mãos do outro e o recupere para si. Esse processo não anula o amor nem os vínculos verdadeiros, mas os purifica, permitindo relações mais reais, equilibradas e conscientes. A dependência emocional cede espaço à autonomia interior, e a busca por validação externa se transforma na construção de um relacionamento interno com o próprio masculino psíquico. Ao integrar o ânimos, a mulher fortalece sua voz, seu discernimento, sua coragem de agir no mundo. O vínculo obsessivo se dissolve e, em seu lugar, nasce uma relação consigo mesma mais sólida e criativa. A figura do homem deixa de ser um enigma incontrolável e passa a ser reconhecida em sua humanidade, sem a carga simbólica de salvador ou redentor. O que antes parecia uma paixão inexplicável, revela-se como um chamado para o autoconhecimento, uma oportunidade de despertar qualidades adormecidas e de desenvolver a própria totalidade interior. O ânimos, então, cumpre seu papel. Não mais um dominador inconsciente, mas um canal de conexão profunda entre a alma e o mundo. Há momentos em que a vida parece tramar coincidências tão precisas que nos deixam sem fôlego. Encontrar alguém que passa a dominar nossos pensamentos pode parecer uma simples casualidade, mas segundo Carl Jung, esse tipo de experiência muitas vezes revela o fenômeno da sincronicidade, uma conexão significativa entre eventos que não possuem relação causal direta, mas que compartilham um sentido subjetivo profundo. A obsessão por uma figura que surge aparentemente ao acaso, mas que desperta algo imenso dentro de nós, pode não ser apenas fruto do acaso, pode ser o universo nos chamando para uma transformação interior. A sincronicidade, para Jung, é uma manifestação direta do inconsciente coletivo operando no mundo real. Quando algo ocorre fora de nós e se alinha com um estado interno específico, sentimos que há um sentido oculto naquele acontecimento. Esses momentos não apenas capturam nossa atenção, eles a exigem. São instantes em que o mundo simbólico se impõe sobre a lógica racional, criando uma sensação de destino. Quando alguém entra em nossa vida de forma inesperada e começa a ocupar nossos pensamentos incessantemente, pode estar acontecendo uma convocação do self, a totalidade psíquica, para que nos voltemos à alma e escutemos o que ela deseja revelar. Esse tipo de encontro não precisa se traduzir em uma relação concreta ou duradoura.
Muitas vezes, o outro surge apenas como mensageiro, como catalisador de um processo interior. A obsessão, nesse caso, não é necessariamente sobre a pessoa em si, mas sobre o símbolo que ela encarna. Essa figura pode representar uma transição, um arquétipo em movimento, uma força interna emergente. O universo fala por meio de imagens, sentimentos, encontros e acontecimentos que nos impactam de forma desproporcional, e é essa desproporção que denuncia sua origem simbólica. É comum que essas experiências coincidam com momentos de crise, de dúvida ou de grandes mudanças. O inconsciente, percebendo a fragilidade da estrutura consciente, cria pontes para a transformação por meio de eventos simbólicos. Um olhar, uma frase dita no momento certo, uma sequência de encontros improváveis. Tudo isso pode funcionar como um sinal, se estivermos atentos. Quando nos apegamos à ideia de que não conseguimos parar de pensar em alguém, talvez devêssemos perguntar: o que esse pensamento está tentando revelar? O que essa pessoa simboliza em minha trajetória psíquica? Que parte minha está tentando emergir através desse vínculo? Jung acreditava que a sincronicidade era um dos caminhos pelos quais o self, o núcleo orientador da psique, buscava nos conduzir à individuação. Essa jornada rumo à totalidade pessoal requer uma escuta sensível aos sinais que vêm do inconsciente. Ao tratar a sincronicidade com reverência, e não como ilusão ou acaso, passamos a dar valor ao mistério que permeia nossas vidas. E mesmo que a relação com essa pessoa nunca se concretize ou se transforme em algo decepcionante, a experiência simbólica que ela representa pode ser profundamente transformadora. No entanto, há um cuidado essencial. Não devemos usar a ideia de sincronicidade como justificativa para manter fantasias ou idealizações tóxicas. A verdadeira escuta do universo exige discernimento, humildade e compromisso com a verdade interior. É necessário distinguir entre um chamado simbólico e um desejo projetado. O universo pode estar falando sim, mas ele não diz necessariamente que devemos seguir atrás de alguém, e sim que devemos seguir para dentro. O sentido do encontro não está fora, mas no que ele revela sobre nossa alma. Quando conseguimos acolher essa perspectiva, o sentimento obsessivo começa a se desmanchar como uma névoa. A urgência de possuir o outro dá lugar à curiosidade de compreender a si mesmo. A lembrança constante, o pensamento recorrente, a emoção forte deixam de ser vistas como prisões e passam a ser reconhecidas como guias. É aí que compreendemos que por trás do desejo de estar com o outro, existe um desejo ainda mais profundo, o de estar consigo mesmo de forma plena e verdadeira. A sincronicidade, então, não é o fim da jornada, mas o portal. Ao atravessá-lo com consciência, descobrimos que o universo não apenas fala, ele ecoa o que já existe em nós, esperando ser reconhecido. E esse reconhecimento é o que nos devolve ao nosso próprio destino, mais livres, mais inteiros e mais atentos aos símbolos que nos guiam. A obsessão, muitas vezes vista como uma prisão emocional, pode ser, sob uma perspectiva junguiana, o portal para um processo de autoconhecimento profundo. Quando não conseguimos parar de pensar em alguém, estamos diante de uma oportunidade única, a de transformar esse foco intenso no outro em uma jornada de retorno a nós mesmos. Essa transformação ocorre através da individuação, conceito central na obra de Carl Jung, que descreve o processo contínuo de integração dos aspectos inconscientes da psique rumo à totalidade do ser. A obsessão, longe de ser apenas um erro ou desvio, pode ser o ponto de partida para essa jornada. A individuação começa quando deixamos de resistir ao conteúdo que nos perturba e passamos a escutá-lo com atenção simbólica. O pensamento constante em torno de alguém não precisa ser eliminado à força, mas acolhido como expressão legítima de algo que deseja ser visto. Ao invés de focar no objeto da obsessão, o outro, a proposta é olhar para o que essa figura desperta em nós. O que sentimos na presença ou ausência dessa pessoa? Que memórias são ativadas? Que feridas antigas voltam a doer? A obsessão se transforma quando se torna um espelho da alma. Nesse caminho, somos chamados a enfrentar a sombra. A obsessão frequentemente revela aquilo que foi reprimido: o desejo de ser amado,
a sensação de abandono, a raiva não expressa, o medo da rejeição. Esses elementos, ocultos da consciência por tanto tempo, retornam sob a forma de fixação emocional. Através do vínculo simbólico com o outro, revisitamos partes de nossa história que ficaram inacabadas. O outro, nesse cenário, é menos uma pessoa real e mais um símbolo vivo que ativa nossa própria interioridade. E é nessa ativação que o processo de individuação encontra seu combustível. O passo seguinte consiste em recolher as projeções. Isso não significa simplesmente ignorar o que sentimos, mas compreender que muito do que colocamos no outro pertence a nós. A admiração, o desejo, a idealização, a raiva, todos esses sentimentos dizem mais sobre nossa psique do que sobre o outro em si. Quando recolhemos essas imagens projetadas, abrimos espaço para que elas sejam integradas à nossa consciência. Assim, a obsessão deixa de nos dominar e começa a nos servir, como um guia simbólico para a reconexão com quem somos de fato. Outro aspecto fundamental é reconhecer o papel do self no processo. Jung descreve o self como o centro organizador da psique, a totalidade que busca constantemente nos guiar à integração. Quando a obsessão surge, pode ser o self nos conduzindo, não em direção ao outro, mas em direção a uma parte de nós mesmos esquecida. Talvez o outro represente a coragem que não ousamos viver, o amor que nunca nos demos, a liberdade que negamos. O impulso de unir-se ao outro pode ser, na verdade, o anseio por unir-se ao próprio ser autêntico. É por isso que, ao integrar essas qualidades projetadas, muitas vezes sentimos uma paz que antes parecia impossível. Transformar obsessão em autoconhecimento também exige paciência. A psique não se abre completamente de uma vez só. Ela revela seus mistérios em camadas, respeitando o tempo simbólico de cada indivíduo. Algumas obsessões duram anos, não porque são invencíveis, mas porque carregam temas psíquicos profundos que ainda não foram metabolizados. O trabalho simbólico envolve revisitar essas camadas, com compaixão e curiosidade, compreendendo que cada retorno do pensamento obsessivo é mais uma chance de ouvir o que a alma tem a dizer. Nesse processo, a criatividade pode ser uma aliada valiosa. Escrever sobre o que sentimos, desenhar nossas emoções, dialogar com a imagem interna do outro, tudo isso ajuda a dar forma e expressão ao conteúdo simbólico. Ao fazer isso, deixamos de ser vítimas da obsessão e nos tornamos participantes ativos da nossa jornada psíquica. A imagem do outro se dissolve como projeção, mas renasce como parte integrada de nós mesmos, e com isso, o sentimento de vazio ou de falta começa a ser preenchido por algo muito mais duradouro: o sentido de estar em contato com o próprio centro. No final das contas, a obsessão, quando vivida com consciência simbólica, pode ser um presente disfarçado. Ela nos força a parar, olhar, sentir e integrar partes que estavam adormecidas. Que ao fazermos isso, descobrimos que aquilo que buscávamos tão intensamente fora de nós já existia em nosso interior, esperando apenas para ser reconhecido. Esse é o verdadeiro movimento da individuação: retornar a si mesmo, pleno, inteiro e em paz com os próprios símbolos. Pensar obsessivamente em alguém pode parecer uma prisão emocional, mas sob a luz da psicologia analítica, revela-se como uma oportunidade sagrada de autoconhecimento. Vimos como esse tipo de vínculo pode refletir projeções inconscientes, ativar o arquétipo do ânimos, manifestar-se por meio de sincronicidades e, acima de tudo, nos conduzir ao processo de individuação. O outro, por mais real que seja, é muitas vezes um símbolo, uma chave que abre portas para camadas profundas da alma, onde residem aspectos esquecidos de nós mesmos. Através da escuta atenta desses sinais, somos convidados a integrar sombra, recolher projeções e transformar a dor do desejo não correspondido em crescimento interior. O universo, como refletiu Jung, não é mudo. Ele se comunica com imagens, encontros e coincidências significativas. Cabe a nós silenciar a mente e abrir o coração para escutar. Quando nos permitimos esse mergulho simbólico, a obsessão se transmuta em despertar e o outro deixa de ser um enigma externo, tornando-se um reflexo interno que ilumina o caminho de volta ao nosso centro.
Se esse conteúdo tocou você, inscreva-se no canal e assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Compartilhe este momento com quem precisa ouvir essa mensagem e lembre-se, a verdadeira jornada começa dentro.